Olá, boa noite a todos, boa noite, Júlia, boa noite, doutora Sulemar Moraes, muito obrigada pela sua participação, ter aceitado o nosso convite. Pessoal que está entrando agora, muito obrigada. Nós estamos no 13º Conversando no Micromeio. Nós tivemos a palestra desde segunda-feira, né? Então, participem, né, comentem, façam perguntas. Hoje a gente tem um assunto bastante relevante dentro da microbiologia e que eu acho que a gente pode interagir bastante. Eu vou falar só um pouquinho, eu sou Janaína Rodrigues, o Micromeio, eu sou do Rio de Janeiro, a Júlia também é do Rio de Janeiro, a doutora Sulemar está falando de Goiânia. Então, assim, o Micromeio surgiu com esse objetivo de aproximar pessoas, palestrantes, convidados que venham aqui, tiram um pouco do seu tempo, né, para doar para vocês, trazendo conhecimento. Então, aproveitem o conhecimento e vamos lá. Júlia. Oi, boa noite a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu estou aqui na live do Micromeio para ajudar vocês com as dúvidas. Então, quem quiser tirar perguntas, quiser mandar mensagens, é só enviar pelo chat aqui que a gente responde vocês durante a live. Eu gostaria de pedir também para que todos que pudessem sigam a gente nas redes sociais para acompanhar o Micromeio, as próximas lives e outras oportunidades que vão vir pela frente. Lembrando também do certificado, quem quiser receber um certificado deve solicitar através da DM do Micromeio em até 1 hora após a live. Para fazer isso é só enviar o nome completo e o e-mail que a gente envia para vocês. Bom, hoje a gente vai falar com a doutora Sulemar, que vai abordar o tema coleta e processamento de materiais biológicos na microbiologia. E a doutora Sulemar agora pode se apresentar para a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer, Janaína, pelo convite. É uma honra estar aqui, passando por onde já passaram vários nomes da microbiologia, né? Então, é muita satisfação. Eu fiquei muito feliz com o seu convite e eu espero poder passar um pouquinho, né, da parte da microbiologia, dessa parte de coleta, de processamentos, né, passar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, né, que eu acho que esse conteúdo é bem relevante, porque Sim. é uma coisa que a gente trabalha todos os dias, né, então, mesmo que a gente já saiba, um pouquinho a mais para aprimorar, para melhorar um pouquinho ali, já ajuda muito na nossa rotina. Né? Sim. E a microbiologia, a gente sempre tem dúvidas, né? Não tem como. Com certeza. É isso que move a microbiologia, né? Então, sempre se dá com algum material que é diferente, como é que faz aquela coleta, com uma dúvida. Então, de fato, eu estou bastante ansiosa para assistir essa aula. Professor Jailton, Dona Guimar, obrigada por vocês estarem aqui assistindo com a gente. As outras pessoas também, se quiserem dar boa noite, comentarem e mandar mensagem para a gente. Que bom, fico feliz com a presença de todos aí. Vamos lá, então, começar o slide, né? Isso. Então, quando a Janaína me convidou para me falar, né, da live, ela me convidou para a live. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar no meio de tantos assuntos abordados, né, dentro da microbiologia, já foram abordados, que vão ser abordados. Eu pensei logo na coleta e processamento de materiais biológicos, porque eu fui lá no início, lá no pré-analítico, porque é uma parte super importante dentro da microbiologia. E muitas pessoas não dão essa ênfase, né? Não dá esse olhar diferente para essa parte, porque acha que não, coleta e já leva lá para a sessão. Mas a parte da coleta é super importante. Do processamento eu nem falo,
né? A gente vai falar seguido aí, mas a parte da coleta, do cadastro, eu acho que são essenciais para você ter um bom resultado no final, né? Vou falar um pouquinho, né? Eu sou bióloga, sou microbiologista, trabalho na microbiologia, sou técnica, técnica responsável do laboratório de microbiologia há 15 anos, e quando eu iniciei na microbiologia, a primeira coisa que eu escutei dentro lá das pessoas que já estavam lá, observa a coleta. Então, essa parte de coleta ficou bem gravada na minha cabeça. Então, eu fui o quê? Fui aperfeiçoando, fui melhorando essa parte para que a gente para que eu pudesse verificar corretamente o que era coletado, como que era feito os exames, para mim, na hora que fosse liberar os resultados, eu liberar com confiança. Entendeu? Então, eu já desde o início da área de microbiologia, eu já tenho essa questão de cuidados com a coleta, né? Além de responsável técnica do Laboratório de Microbiologia, eu sou coordenadora e professora de pós-graduação em microbiologia, sou consultora em microbiologia, eu participo da comissão do CCIH dos hospitais que a gente trabalha, né, que a gente presta serviço, e do controle de qualidade também. E sou sócia proprietária de uma empresa de cursos, que é o CEMIC, cursos de atualizações. Como micromeio também, eu acho que a Janaína quis montar, quis fazer, né, o micromeio, né? Nasceu o micromeio para poder ajudar, para falar mais de perto, para trazer mais informações. Eu acho que esse intuito também era o nosso, né? Então, nós montamos essa empresa para essa questão de curso de atualizações, né? Porque eu acho que a capacitação profissional é a melhor coisa que o profissional tem a ganhar fazendo cursos, se atualizando sempre, né? Então, isso é muito importante. Então, isso aí é um pouquinho, né, do meu currículo. E eu sempre falo que, sem uma boa coleta, podemos evitar estar influenciando para o tratamento incorreto do paciente. E isso é corretamente. Porque se você não importa, não avalia, você recebe o material e não verifica o pré-analítico, o pós-analítico, e na hora que você vai fazer o analítico, ali, liberar o resultado, será que aquele resultado estava correto? Será que você não está liberando um resultado, um antibiograma, que pode ser uma microbiota? Então, isso aí você está induzindo o médico a administrar um antibiótico para o paciente sem necessidade, né? Então, a coleta bem feita, o procedimento, tudo nessa parte é importante. Então, acho que a gente tem que... no básico mesmo que começa a microbiologia. Eu sempre falo para os meus alunos a questão da gente aprender a parte anatômica, a parte do corpo. Por quê? Porque quando chegar o material na sessão, a gente não ficar perdido, né? Porque a gente saber, por exemplo, chega uma secreção ocular, quais as bactérias prováveis naquela região, quais meios de cultura eu vou utilizar para poder desenvolver aquela bactéria que eu estou esperando que cresça naquele material. Então, é importante a gente saber a parte anatômica, a microbiota, estudar a microbiota, porque, assim, as bactérias patogênicas, elas são equivalentes a 1 a 2% na população. E as bactérias benéficas da microbiota é 98%. Né? Então, eu sempre falo que nós somos bactérias ambulantes, né? Então, é importante essa questão da gente conhecer o corpo humano, conhecer a microbiota, conhecer toda essa parte para quando o material chegar na sessão, a gente não ficar perdido. Né? Então, isso é super importante, porque eu vejo hoje em dia que as graduações, elas não
fazem essa parte, elas não ensinam os alunos essa parte. Então, os alunos chegam crus dentro do laboratório, né? Eles chegam assim, não sabem o que é um meio de cultura direito. E aí, quando a gente fala assim, a gente testa, né? Chega o material, pega isso aí e semeia. Aí, eu vou semear aonde? Ver qual que é o material. Então, a gente começa assim, né? Ver qual que é o material, ver quais as bactérias possíveis que pode desenvolver aí, quais os meios que essa bactéria precisa para, né, as substâncias que a bactéria precisa que contenha no meio de cultura, quais os meios que nós temos disponíveis. Então, isso aí é importante, né? Então, eu sempre falo, vai estudar a anatomia, vai estudar a microbiota, por essa questão, na parte básica, né? Na parte básica ali do conteúdo. Passou na frente. Então, todo o resultado liberado pelo laboratório de microbiologia depende de uma série de etapas, né? A gente fala que são várias etapas para a gente conseguir chegar na liberação do resultado. Então, a primeira parte que a gente sempre preocupa é a qualidade da amostra. A qualidade da amostra a gente tem que preocupar sempre. Então, o que é essa qualidade da amostra? Se ela foi coletada corretamente, se o conteúdo, a quantidade de material coletado é suficiente para todos aqueles exames que está prescrito no pedido médico, se a coleta, se a asepsia foi corretamente. Então, isso aí é uma qualidade de amostra. A gente consegue verificar isso em todas as amostras? A gente não consegue, né? Por exemplo, no meu caso, são 70 postos. Eu não consigo estar em 70 postos para fazer coleta. Então, eu consigo 1 ou 2 postos no máximo. Então, eu consigo verificar a coleta daquele posto, né, onde eu estou. Mas eu não consigo verificar o que chega para mim, eu tenho que confiar no coletador, né? Então, infelizmente, tem essa parte que deixa a desejar, né? Porque a gente não sabe como que foi realizado certamente a coleta, tem todos esses desafios, né, que a gente tem na microbiologia, né? O material coletado deve ser representativo, né, do processo infeccioso investigado. É tão importante essa questão, porque, assim, o material que chega para a gente, ele, se não for coletado, por exemplo, na perna, chega a coleta do braço, isso aí não tem como você fazer o exame, né? Isso aí não tem como fazer. Então, é importante sempre o quê? O material coletado tem que ser representativo do processo infeccioso, né? Então, se uma lesão está cicatrizando e a outra está começando, o que é importante coletar? Que está começando, né? E será que foi coletado naquela região, né? Então, todas essas etapas é importante. Então, elegendo o melhor sítio da lesão, evitando contaminação com as áreas adjacentes, né? Porque às vezes por exemplo, fazer uma coleta de orofaringe. E aí, na hora que faz a coleta, vem voltando, passa na bochecha, na língua, aí contamina tudo, né? Aí não consegue realmente fazer um bom semeio, né? Vai crescer muita microbiota. Outra coisa super importante é a parte de biossegurança, porque a gente tem que preocupar com a coleta, mas a gente tem que preocupar também com a segurança da gente. Então, utilizar sempre barreiras de proteção, como jaleco, touca, luvas, óculos, isso aí é o mínimo que a gente tem que ter, né, de proteção para a gente fazer as coletas. Então, a gente não pode nunca deixar de usar esses procedimentos. Então, toda amostra deve ser tratada como potencialmente patogênica. Eu lembro de uma frase que o professor Piloneto, ele foi meu professor, quando eu fazia a especialização em microbiologia, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Que ele falou assim, olha, quando vocês perderem o medo de trabalhar na microbiologia, quando vocês
já estiver achando que está fazendo tudo certo, vocês vão para um congresso, vocês leem uns artigos, fazem alguns cursos, porque vocês estão errados. Então, nunca confie no material que você está trabalhando, Então, essa frase, toda vez que eu pego uma amostra, eu lembro dele. Toda vez eu lembro dele, porque isso aí é importante. A gente tem que ter respeito com aquele material que a gente está trabalhando. Né? Então, a gente não pode nunca pegar, por exemplo, não, é uma urina de criança, não vou pôr luva, é uma urina de idoso, não vou, né? Não tem importância, não, vamos trabalhar sem luva. Não, de jeito nenhum. Entrou na micro, separa a mente e vai trabalhar. Né? Sempre é importante. Né? Usar os frascos de transporte sempre apropriados, porque às vezes coleta frascos, né, que pode vazar, pode derramar, isso aí é perigoso. Então, sempre verificar se estão bem vedados, se está bem, se o frasco é apropriado, né? Então é importante essa parte que é segurança para a gente, né? E não contaminar a superfície externa do material de coleta, né? É importante sempre estar tudo limpinho, sempre organizado, para não ter problemas futuros, né? Então, além do pedido completo, a amostra deve sempre ser presente as seguintes informações: nome e registro do paciente. Isso aqui é o básico, né? O nome do registro do paciente, leito ou ambulatório, material coletado, data e hora, né, que foi coletado. Isso aqui é o básico, que tem que vir de informação nos materiais coletados. Né? E às vezes a gente não consegue todas essas informações, mas o básico, nem que seja o nome do paciente e o material coletado, isso aí é importante. Né? Aspectos de acondicionamento. É muito importante a gente preocupar na questão de transporte. Às vezes, como a gente tem vários postos de coleta, a gente tem que preocupar em questão de coletor, já levar para o laboratório, levar para a seção de microbiologia. Porque tem muitos micro-organismos que ficam inviáveis se demorar muito para ser meio. Então, ainda mais se for coletados em suaves. O suave, ele é o quê? Ele é um meio de transporte que ele não tem muitas substâncias para manter a bactéria viável por muito tempo. Então, é importante o quê? Fez a coleta, já encaminha para o laboratório de microbiologia o mais rápido possível. Né? Então, é importante também verificar, por exemplo, o paciente fez o processo de debridamento, usa anestésico, usa alguma pomada ali que possa interferir no crescimento bacteriano. Porque, principalmente os anestésicos, eles têm o poder, né, a atividade bactericida. Então, a pessoa usa ali o anestésico para fazer um debridamento, fazer uma limpeza, alguma coisa assim, e esse material vai ficar, o material coletado vai ficar em contato com essas substâncias. Quando chegar no laboratório, não vai ter crescimento bacteriano, a gente vai liberar um falso negativo que possivelmente poderia ser um positivo. Né? Então, é importante a gente se atentar com essas questões para a gente não ter problemas em questão de ficar liberando resultado negativo, sendo que o paciente realmente está com a infecção. Né? Então, são detalhes importantes que a gente tem que cuidar sempre. Né? Verificar também, né, na questão de acondicionamento, de transporte, conservação dos materiais, é a questão de se o frasco está bem vedado, né, o que eu já falei, se contaminar, sempre descontaminar com álcool 70, deixar sempre a parte limpa, né, não contaminar a requisição médica. A gente recebe muito agora não, porque a gente vai falando e as pessoas vão aprendendo. Mas antigamente eu recebia muito material coletado junto, enrolado com papel, com o pedido médico. Então, a maioria das vezes chegava já o material derramado e o pedido médico a gente conseguia nem ler o nome do paciente. Né? Então, a gente foi falando, foi explicando e, graças a Deus, hoje
essa parte deu uma melhorada, mas eu tenho certeza que muita gente ainda sofre com isso, né? E evitar transportar aspirados com seringas, né? Isso aí é muito preocupante, porque a gente tem que pensar no próximo, pensar no motoboy que está levando, né? Que está levando o material, na pessoa que vai receber o material, que não está esperando essa agulha, né? E pode se contaminar. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem uma imagem aqui, ó, uma imagem que, olha aqui, a gente recebeu essa seringa essa semana, né? E aí veio com a agulha, né? Veio com a agulha. E olha o tanto de material que a gente tinha para fazer 7 exames. E aí acho que tem hora que eles acham que a gente tem que fazer milagre, né? A gente tem que fazer um milagre. E aí, o que a gente fez? A gente priorizou os principais exames. E aí a gente teve que comunicar ao médico que não dava para fazer todos os exames que ele estava pedindo, e a gente teve que priorizar os exames que eram mais importantes, né? Infelizmente. E aqui nessa questão era a agulha, né? E quem coletou foi o próprio médico, não teve como eu falar para ele, né? Não encaminhar com a agulha, mas assim, quando é coleta dos profissionais do laboratório, a gente sempre está alertando sobre esse perigo, né? Eu acho que foi uma coisa que você falou lá no início, que a gente ia se identificar, né? Aproveitando, boa noite, Lúcia, bem-vinda à live, doutora Sulemar, está aqui com a gente. Lúcia. Oi, Lúcia. Acho que o áudio está dando algum problema. Boa noite. Obrigada por ter vindo, tá bom? Está aqui conosco a Lúcia, também é microbiologista já de tempo aí, depois ela fala. Boa noite. Sobre ela. Boa noite. Então, eu parei nesse trecho, porque justamente quando você fala do médico, a gente tem um desafio na microbiologia de cirurgião, né? Isso. O centro cirúrgico, material que vem do centro cirúrgico, meu Deus. Né? Porque é o primeiro frasco estéreo que ele quer, né? E que tem ali, porque ele vai lembrar, quando ele está fazendo a cirurgia, que ele precisa de um meio de transporte para o material cirúrgico. E muitas das vezes... E pode terminar, Janaína. Não é isso que eu ia comentar, porque quando você fala, né, assim, que recebeu, e a gente passa por isso, eu passo por isso, e muitas vezes continuo passando, né? Eu estou num pré-analítico de microbiologia e vejo isso ainda, né? Essa questão que, às vezes, a gente tem que parar, ir lá, conversar com a equipe de enfermagem para deixar os frascos, né, apropriados, caso precise, porque existe um problema sério com o centro cirúrgico. É isso mesmo. E, assim, tem muitos médicos que são muito cautelosos com isso. Não vou generalizar todos, porque tem muitos que, antes da coleta, antes da cirurgia, eles mandam os pacientes ir lá no laboratório buscar os frascos, você acredita? Tem uns que chegam e falam assim, o médico tal mandou vir buscar uns frascos, porque amanhã eu vou fazer a cirurgia, e ele queria saber que ele vai fazer tal exame, o que eu tenho que levar? Então, eu acho isso interessante, eu acho essa interação, esse cuidado interessante, né? É muito bom isso, porque a gente vê que esse médico está preocupando também com o material do paciente, né? Então, cada vez mais o laboratório de microbiologia precisa estar atento a esses setores, né, que necessitam da gente e que muitas das vezes vai ter uma resposta que é necessária para aquele paciente, né, depois de uma cirurgia, enfim. Então, de um procedimento cirúrgico. Então, é bastante, a gente fica, né, a mensagem, a gente ficar atento a esses setores e buscar, a dar informação, né, a estar aberto, né. Com certeza, eu acho que essa interação, né, essa ligação que a gente tem com os clínicos, com os infectos, isso aí é muito bom.
porque a gente está se ajudando, a gente está melhorando para o paciente mesmo, né? Então, eu acho isso bom. Eu tenho toda a abertura com os infectos, com os clínicos que a gente trabalha, né, dos hospitais. Então, eu fico feliz com esses detalhes que acontecem no dia a dia, que a gente dá mais valor ainda, né? Então, é muito bom. Então, voltando aqui, né, tem os critérios de rejeição das amostras clínicas, né? Por exemplo, discrepância entre a identificação e a amostra do pedido médico. Eu até coloquei uma amostrinha de um resultado, de um cadastro e um pedido médico. Que o pedido médico, ele estava falando que as lesões eram nos pés e o cadastro foi na virilha. Então, olha para você ver a discrepância. Se chega lá na seção da microbiologia, eu vou só pelo cadastro e não olho o pedido médico, o que eu vou fazer? Eu vou liberar um resultado de virilha, né, material virilha, sendo que era do pé, que foi coletado. Então, essa questão da gente também fazer uma triagem com o pedido médico, verificar se foi coletado, se foi cadastrado corretamente, é super importante para você na hora que for liberar o resultado. Né? Depois não pagar mico com o médico ligando, falando, mas eu pedi, foi a coleta dos pés, que você foi me liberar uma virilha? Né? Então, esse aí é o problema, acho que muita gente passa com isso. Né? Então, a falta de identificação da amostra é outra coisa também que a gente sofre demais com isso, quando chega dentro da sessão. Né? Teste a ser realizado e não especificado, outro critério também de rejeição, que você não sabe o que foi coletado, como que você vai realizar o exame, né? Material clínico recebido em formol. Eu até coloquei essa amostrinha, né, aqui, que a gente recebeu essa semana, um fragmento de mama, cápsula de mama, e o médico pediu cultura, pediu um monte de exames. Além disso, o anátomo patológico estava no formol. Né? Então, como que a gente ia dar procedimento, fazer, né, prosseguir essa amostra, sendo que ela estava no formol? Infelizmente, a gente perdeu essas culturas, né? Não teve como ser realizado. Né? Ponta de catéter de Foley também é outro material que não se deve ser processado. E às vezes a gente recebe do laboratório e cabe o microbiologista, cabe o técnico, cabe o responsável da micro e passando essas informações, porque às vezes o enfermeiro não sabe disso, o médico não sabe desses detalhes, né? Então é importante, quando vai acontecendo isso no dia a dia, a gente ir passando para eles, né? Porque assim a gente vai ensinando e vai tendo um bom resultado dentro da rotina, né? Dentro da rotina. Então, eu acho importante também, assim, estou tendo a liberdade de falar que você disse que gostava de Não, uma dinâmica. Adoro interação, eu gosto. Vamos, né, Lúcia, que a gente gosta também de falar de micro. Quando vem secreção de ferida, né? Secreção de ferida. E aí, a ferida da onde, né? E aí, o termo, né? Secreção de ferida, só o termo. E aí? Ferida, E assim, a secreção purulenta. Você não sabe se é operatória, se é uma secreção, enfim. Mas eu falei isso, eu interrompi por conta de pessoal que inicia na microbiologia tem muito conceito de que o médico sabe tudo, né? Então, assim, e aí fala assim, mas como a gente tem que falar isso para ele, né? Aí a doutora Sulemar está aqui para falar para a gente, precisa falar sim. Tem que falar. Precisa. A gente Eu gostaria de falar que é muito importante você falar sobre isso, que às vezes a gente perde materiais nobres, que é difícil ter uma recoleta, como esse material aqui de mama, né? Líquor. Olha, eu recebo às vezes lavado broncoalveolar, que só vem o material. Lavado broncoalveolar. E não vem pedido o que é. Então, é muito difícil. Você não sabe se é cultura quantitativa, se é cultura de BK, se é cultura de fungos. Não.
Exatamente, é muito comum. Não sabe nada. Principalmente aspirado traqueal, Então, aí você tem que adivinhar. Falar disso. Lúcia, você tem que ter uma bola de cristal. Você tem que ter uma bola de cristal. Quando chegar, você olha ali, ó, assim, o que é o exame? Exatamente. Mas isso é importante mesmo para a gente pensar no que a doutora Sulimar está falando, de conversar com esse médico, né? Ele, muitas das vezes, faz o pedido dentro de uma burocracia imensa que eles têm hoje, né? E ele faz achando que o laboratório tá lendo o pensamento dele, né? Para ele está muito óbvio, né? Mas para a gente não está claro, né? E a gente precisa, assim, ligar para ele e falar, doutor, é isso assim, assim, né? Tem Desculpa. Uns que não acham, tem uns que não gostam, mas tem outros que ligam para a gente para saber. Olha, eu vou fazer a coleta, o que é que eu preciso? Eu vou mandar minha paciente aí para buscar os frascos. Então, isso aí eu acho excelente, né? Não é que falar, ele não vai tirar o poder dele da clínica. Imagina, ele vai apenas, né? Não vai, cada um na sua área ali, mas eu acho que essa parte aí de todo dia a gente querer aprender, isso aí eu acho que vale da humildade de querer aprender, né? Exatamente. Eu gosto, eu sempre falo que os médicos que ligam pedindo, falando, isso aí eu dou parabéns. Verdade. Então, tem outros materiais também que é importante a gente rejeitar quando chega na microbiologia, né? Material de colostomia, vômito, que esses tempos atrás chegou uma fralda, né, com vômito de uma criança. Eu falei, não tem como fazer isso, impossível, né? Então, são coisas que a Anvisa, no protocolo da Anvisa, fala para a gente não receber, né? Como aspirado gastro de recém-nascido e vários outros materiais que a gente tem que sempre ter cuidado, né, para a gente não perder a qualidade da microbiologia, do resultado, né? Então, suave seco também, essas coletas que fazem com suave, é importante sempre colocar no meio Sturt, né, no gelzinho ali, para manter a bactéria viável, né? Mais de uma amostra de urina, fezes coletado no mesmo dia. Às vezes chega, o médico pede, por exemplo, de urina, pede aquela bar cultura, urina 24 horas. Já tem mais ou menos uns 10 anos que essa técnica do bar cultura de 24 horas já caiu. Então, o que a gente faz? A gente explica para o paciente, mas o médico pediu. Fala, não, mas o procedimento agora é esse. Né? Eu sempre estou indo lá na frente, falando com o paciente, explicando essas situações, né? Porque às vezes o médico não se atualiza e acha que as coletas, os procedimentos sempre vão ser desde da bolinha, né? Lá da época da bolinha. Então, essas coisas a gente tem sempre que estar orientando, né? Então, chegou material de 24 horas, que não é mais usualmente processados, a gente tem que orientar o paciente como que tem que ser feita a coleta. Lá no laboratório, a gente sempre orienta o paciente a levar 3 amostras consecutivas, né? Então, todo dia ele vai fazer a coleta e levar para o laboratório, equivale ao pedido dele de 24 horas. Mas é dessa forma que a gente orienta o paciente, né? Então, um SUAB, um único, com múltiplas requisições. Às vezes chega um SUAB que o médico que realiza até um bar cultura, né? Então, fazer bar cultura de SUAB. Esse dia chegou para a gente para fazer um anátomo patológico do SUAB. Então, são coisas assim tão absurdas que a gente tem que estar orientando, tem que estar falando, porque se a gente for recebendo tudo que os médicos mandam, que hoje os médicos, as pessoas estão mandando dentro da sua sessão, né? Então, acho que dentro da sua sessão, quem manda é o microbiologista, é o responsável mesmo, não é nada de fora, ninguém vai interferir na profissão do outro, né? Então, dentro da rotina, dos procedimentos, quem tem que pôr a ordem é a gente, né? Seguindo o protocolo, principalmente é esse que a gente segue da Anvisa, né? Então, culturas de anaeróbios também, recebidas em condições inapropriadas,
também é outro processo também que a gente tem que ter cuidado, porque a maioria dos laboratórios não fazem as culturas de anaerobiose corretamente, porque a parte de anaeróbio, ela precisa de um espaço físico bem específico, né? Tem que ter uma capela específica, tem que ter meios de cultura específicos, tem que ter tudo específico para anaeróbios. E aí tem muitos laboratórios que falam, não, a gente faz, para não perder o paciente, faz ali aquela cultura e dá um resultado negativo, que realmente não vai crescer. Então, é importante saber a questão de falar que faz ou não as coletas de anaeróbios. Se for fazer, então faz corretamente. Começa da coleta até nos processos também para estar liberando o resultado. Né? Abscessos, né? Esses abscessos, queimadura, lesão de gangrena, periodontal, todas essas lesões, elas não são recomendadas por SUAB. Então, o que é recomendado? A biópsia ou a punção. Então, quando chegar a biópsia dessas regiões, a gente pode não processar. A gente pode falar, não, eu não vou processar, porque pelo protocolo da Anvisa a gente não pode dar andamento, né? Porque vai fazer o quê? Vai liberar, se crescer a bactéria, vai ser da microbiota. Então, não resolve você pegar e ficar prorrogando um tratamento correto para o paciente. Você vai pegar aquela amostra, o paciente vai ficar naquela ilusão que vai sair um resultado. Quando sai um resultado de microbiota. Né? E aí o paciente vai provavelmente tomar um antibiótico, um antimicrobiano que não é correto, e a infecção dele vai continuar. Né? Então, importante sempre, chegou esses materiais, pode recusar. Tá? Os meios de transporte. É muito importante a gente saber os benefícios de cada um, porque, assim, e a gente escolheu o melhor, né? O melhor para a nossa rotina. Porque né, os laboratórios, eles não compram todos os meios de transporte. Eu tenho certeza, igual assim, lá no meu, a gente usa o Sturt. Por quê? Porque foi um estudo que nós fizemos e que deu para englobar todas as bactérias que a gente tem na nossa rotina. Porque o AMES de carvão, ele é específico para coleta de Neisseria. Então, você não vai ter um meio de transporte para uma bactéria, um meio de transporte para outro grupo de bactérias, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou um que englobasse todas essas bactérias que era de interesse da nossa rotina. Então, o meio AMES, ele é mais para Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes, né? Ele é mais específico. E o meio Sturt mesmo, ele conserva, né, todos os outros micro-organismos, principalmente as enterobactérias, que é o nosso carro-chefe, né, dentro da microbiologia. Então, nós usamos esse meio de transporte para todas as coletas. Né? A gente usa ele. E eu tenho o meio Kerry Blair, que ele é mais para coleta de fezes. Né? E na maioria das vezes, o que chega para a gente já é as fezes in natura. Então, a gente não usa muito difícil a gente usar esse SUAB, né, para as fezes. Eu vou falar um pouquinho de infecção do trato urinário, porque eu acho importante a gente falar em questão da doença, porque na maioria das vezes a gente vira um robô dentro da microbiologia. Chega o material, a gente pega, semeia, mas a gente não vai ali ver o histórico do paciente, se o paciente está tendo sinais e sintomas, qual é a clínica do paciente. Então, é importante a gente falar um pouquinho do processo infeccioso, né, dos sintomas, para a gente, na hora que for pegar essa urina, amanhã, todo mundo que chegar lá na sessão e pegar uma urina vai falar assim, esse aqui tem dono, esse paciente aqui, né, não tratar aquela urina como um material qualquer, né? Porque a gente começa a ficar uma pessoa fria, né? Pega o material, semeia, cresceu a bactéria, aí a gente vai identificar, liberou o resultado, pronto, é -1, não é? Né? Essa sensação que a gente tem, né?
Então, depois que eu passei a verificar, a gente passou a fazer triagem dentro da microbiologia, a gente começou a conhecer até mais as pessoas, porque tem pacientes que mandam material para a gente quase toda semana. Então, a gente até conhece os pacientes, fala, nossa, fulana de tal está aqui. Né? A gente até conhece, porque a gente começou a fazer aquela triagem, né? A gente começou a conhecer os pacientes. E olha que a nossa rotina não é pequena. Então, a parte de infecção urinária, né? O que é infecção urinária? É a invasão microbiana de qualquer tecido do trato urinário, desde a uretra até o rim. Então, a gente considera a infecção do trato urinário baixo, a uretra, né? E a bexiga. E as infecções do trato urinário alto, ureter e os rins. Então, é importante a gente saber a questão dos sintomas, né? Às vezes o paciente chega, não, está tendo cistite. Então, a gente tem que imaginar o que? Não, se está tendo cistite, é o quê? Infecção do trato urinário baixo, né? Não, ele está com pielonefrite. Então, a gente já tem que imaginar que aquele caso ali é mais grave, né? Quais as bactérias que a gente pode estar isolando, né, daquela bactéria? E o que a gente tem que esperar dos testes de antimicrobianos? Então, todos esses detalhes é para a gente pensar lá na frente. Então, a gente vai afunilando a questão do tratamento, do resultado do paciente, no pré-analítico ali, né? Na hora que a gente está fazendo a triagem, na hora que a gente está fazendo toda esses detalhes, né? De olhar a clínica, de olhar se o paciente está tendo algum sinal, algum sintoma, alguma coisa. Então, é importante a gente verificar desde o começo, não só pegar a urina e já semear, né? E aí, as infecções por via ascendente, elas são a mais comum de todas as infecções, porque nós temos várias vias de infecção, mas a via ascendente, ela é a mais comum, porque são bactérias da própria microbiota que ela vai se adentrar, vai aderir ali na mucosa urogenital e vai desenvolver a infecção urinária. Então, quem são essas bactérias? Da própria microbiota. Pode ser do intestino? Pode. Quem são as bactérias que desenvolvem mais? As Escherichia coli. Né? Essas Escherichia coli, elas conseguem aderir, conseguem subir pelo canal uretral e chegar até dar uma pielonefrite. Né? Então, é importante a gente saber todos esses passos para a gente se atentar sempre. Né? Então, quais os fatores de risco de uma infecção urinária? Segurar a urina por muito tempo. Acho que isso daí eu sempre brinco, falo que quem é da microbiologia, da análises clínicas, né? A gente fica até o final. A gente fala, não, vou liberar mais esse resultado. Não, agora eu vou fazer mais isso aqui. E o xixi a gente está segurando. Quando vê, já está na hora de ir embora e a gente não fez o xixi, né? É desse jeito. Então, um fator de risco de infecção urinária é segurar o xixi por muito tempo. Beber água é outro ponto importante também. A gente tem sempre que estar bebendo água, se hidratando, porque isso aí é um fator de diminuição de infecção urinária, né? Não ter cuidados necessários na higiene. O excesso e a falta também é um problema grave na parte de infecção urinária, né? Relação sexual é outro fator muito importante. Por quê? Porque a relação sexual, às vezes as pessoas falam, mas por que dá infecção urinária? Porque as bactérias do próprio microbiota, elas são carregadas para a urina. Para a urina não, desculpa, para a uretra. Né? Então, elas são carregadas para a uretra, e se a pessoa não fazer urinar no final da relação, não fizer a higienização corretamente, pode vir causar infecção. Né? Então, tem muitas pessoas que têm infecção de repetições, né, mas não sabe o motivo. E um deles pode ser todos esses aí que a gente está pontuando. Né? A menopausa é outro fator também. Por quê? Porque tem a atrofia, né, da mucosa vaginal, tem o pH, que é um fator muito importante na proteção de bactérias patogênicas. Quando está na menopausa, o pH ele vai diminuir, né, ele vai ficar
um pH neutro, porque um pH ácido é o excelente para a nossa proteção. Então, quando chega na menopausa, o pH da mulher ele vai ficar neutro. E aí vai ter o quê? Passagem de bactérias patogênicas, aonde o paciente tem várias infecções urinárias. Né? Então, isso aí é um fator também. Hereditariedade. Se uma mãe tem muitas infecções urinárias, as filhas, né, possivelmente pode vir também ter infecções urinárias. Então, também é outro fator. Né? E o uso de fraldas, que isso aí é um problema tanto para a criança como para as pessoas que usam fralda também. Né? Porque esquenta, fica úmido, e aquilo ali pode causar muitas infecções urinárias. Né? Então, esses fatores são importantíssimos para a gente fazer ao contrário, né? Tentar fazer ao contrário, para que a gente não tenha essas infecções. Os sinais, né? Sinais de infecção urinária. Ardência ao urinar, necessidade de urinar, né, com urgência, várias vezes ao dia. Para quem não teve, não tem essa sensação, mas para quem teve, quando a gente fala assim, a pessoa fala assim, nossa, eu estou com infecção urinária, a gente chega a arrepiar, porque a gente já sentiu os sintomas. Né? Eu não sei de vocês, mas eu já tive infecção que quando falava em fazer xixi, eu não queria nem fazer, eu queria ficar segurando, né? Tanto que é dolorido. Né? Então, urina avermelhada, dores no pé da barriga, em caso de pielonefrite, né? O cansaço também, aí quando é pielonefrite, aí já é febre, já é casos mais graves, né? Então, esses sintomas é muito importante. Teve esses sintomas, é um quadro de infecção urinária. Eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra como as mulheres são como que eu posso falar? As mulheres são prejudicadas desde quando nasce, né? Então, olha para vocês verem a questão de infecções urinárias. A criança, né, com 2 anos, no vermelho as mulheres, elas já começam a ter infecções urinárias. Pré-escolar, ela já começa, as infecções urinárias nas mulheres mais do que nos homens. Na escolar, ela continua, os homens já não têm infecção urinária. Na fase reprodutiva, olha lá, 50% só infecção nas mulheres. E nos 65 anos, nas mulheres também. Então, todas as fases da vida da mulher, ela tem o perigo de ter uma infecção urinária na vida, desde quando nasce até na vida depois da menopausa. Isso se deve à parte anatômica, porque a uretra nossa, né, a uretra feminina, ela é muito curta. Então, ela é próxima ao ânus, ela é próxima à vagina, ela é próxima a tudo. Então, as bactérias ali da microbiota mesmo, consegue aderir e causar as infecções. Né? Então, infelizmente, as mulheres, nessa parte, têm a desvantagem. Né? O método de coleta das mulheres. Eu sempre falo, sempre quando eu vou pedir nova amostra, né? Porque às vezes tem as coletas, tem o crescimento polimicrobiano e a maioria das vezes a gente tem que pedir nova amostra. E aí eu vou conversando com o pessoal, o paciente, vou conversando, e aí eu descubro que o paciente às vezes não fez a coleta corretamente, não fez a higienização, não desprezou o primeiro jato. Então, a importância da coleta da microbiologia, da urocultura, é porque ela é muito sensível, a cultura é muito sensível. Então, qualquer processo que você fizer ali errado, a cultura vai dar errada, né? Então, sempre é bom orientar o paciente a lavar as mãos antes da coleta, fazer a primeira urina da manhã, fazer a higienização corretamente, desprezar o primeiro jato. Aí a gente fala assim, desprezar o primeiro jato e coletar o segundo jato. Mas o certo é o quê? Desprezar o primeiro jato, sem interromper o jato, colhe
ao restante da urina, para o seu segundo jato. Por quê? Porque se você interrompe a urina, ela para, você começa a fazer xixi no vaso, você prende a urina e depois coloca o potinho e ela volta a fazer o xixi, aquela urina pode escorrer pela vagina e pegar fluido vaginal. E aí onde você vai ter contaminação de bactérias da vagina, vai ter muco, vai ter células epiteliais, um monte de interferências que vai novamente dar problema na sua urina, no seu resultado. Então, é sempre importante falar corretamente como que é feito a coleta, né, das mulheres. Nos homens, é o mesmo procedimento, né, faz a higienização, faz puxa o prepúcio e faz a coleta. Começa a coletar no vaso para desprezar o primeiro jato, para dar aquela lavada na uretra, né, para dispensar aquelas bactérias que ficam ali da noite, né? E depois colhe o jato sem interromper, né? Então, o importante é essa questão de não deixar interromper o jato e coletar todo o material depois que desprezou o primeiro jato da urina. Nas infecções urinárias, o saco coletor, esses dias eu estava lendo um artigo que falava que quando o resultado quando a coleta de saco coletor, quando é negativo, é um resultado mais certo do que um positivo. Por quê? Porque o resultado de saco coletor, a gente nunca pode considerar ele que aquela coleta é de uma infecção urinária. Então, eu falei, nossa, então o tanto de saco coletor que a gente recebe e o tanto de cultura que a gente libera como positivo, isso aí, então, a gente está induzindo o médico a dar um resultado, né? Induzindo o médico a dar um antibiótico e provavelmente, futuramente, vir uma resistência bacteriana. Então, a questão das coletas de infantil é sempre importante orientar o paciente, se possível, né, não usar o saco coletor, mas quando é recém-nascido, quando é criança, né, não tem como. Então, fazer sempre uma boa higienização. Fazer uma higienização, deixar de 40 a 50 minutos o saquinho no saco, né, no saco coletor. Passou disso, fazer nova higiene, fazer nova coleta, fazer nova higiene, colocar outro saquinho, né? Então, isso é importante sempre, alertar sobre a contaminação e alertar sempre sobre a coleta, sempre está trocando, porque tem mães, né, que colocam à noite e vai tirar só no outro dia cedo. Então, isso aí já é uma rejeição de amostra, né? Então, sempre falar de 40 a 50 minutos. Fora disso, é tudo novo. Em gestante, outra coleta super importante, né, de infecção urinária, quando o médico pede a cultura e desenvolve Streptococcus agalactiae. O que é importante a gente, lá no laboratório, a gente faz uma triagem nas urinas. E nas gestantes, a gente sempre semeia no CPS, que a gente usa o CPS lá, e a gente observa qualquer quantidade de unidades formadoras de colônia de Streptococcus, a gente alerta o médico que a paciente está colonizada, que o paciente está com a bactéria, né, que provavelmente a gente libera, mas eu não sei o protocolo dele no início da gravidez, né? Se ele dá antibiótico, se ele não dá, se ele segura aquele resultado até chegar no 35 a 37 semanas para repetir o exame e verificar se realmente aquela bactéria ainda está ali colonizando, né? Então, a gente libera. A gente sempre, quando dá qualquer quantidade de unidades formadoras de colônia de Streptococcus B, a gente libera quando o paciente é gestante. Aí a gente colhe, a gente semeia, né? A gente semeia no CPS, e aí quando a gente tem colônias suspeitas, a gente passa para o Strepto B. A gente passa para o Strepto B, e além do Strepto B, a gente faz automação.
para confirmar mesmo que é estrepto para a gente estar liberando o resultado. Então, é uma triagem bem certinha, porque se a gente liberar uma coisa tão importante dessa, pode, né, causar impacto ali para o paciente gestante, né? O transporte e a conservação da urina. Em temperatura ambiente, é 2 horas, que tem hora que o paciente colhe 5 da manhã, aí passeia com a urina, tudo, chega 10 horas da manhã, né? Já foi no sol, já passeou muito com essa urina, então a gente tem que ter esse cuidado para a gente não pegar a urina mais, né, ainda mais temperatura ambiente, mais do que 2 horas. Refrigerada 24 horas e o volume sempre tem que ser mais ou menos 2 ml. Aí o processo da amostra. O processo da amostra dentro do laboratório, a gente vai homogeneizar essa amostra, aí a gente vai imergir a alça de 10 ou de 1 microlitro, dependendo do que? Da coleta. É importante a gente saber, por exemplo, se for uma coleta suprapúbica, o que a gente tem que usar? A alça 1:10. Se for a urina de jato médio, é a alça de 1:1000. Então, sempre é importante a gente saber de onde foi a coleta para a gente estar semeando corretamente com a alça correta, né? E depois de fazer todo esse processo, a gente vai semear nos meios de cultura, né? As placas, né? Cromogênicos, é o que a gente usa CLED e CPS, porque lá a gente faz uma triagem que a gente melhorou muito na nossa rotina. Porque o que a gente faz? A gente faz a triagem e aí urinas com leucócitos até 10.000 a gente semeia no CLED. Acima de 10.000 a gente semeia no CPS. Então, a gente faz essa triagem por quê? Porque a gente sabe que abaixo desse 10.000 de leucócitos pode ser o quê? Pode ser uma bacteriúria, pode ser uma contaminação, pode ser uma colonização. E acima disso, a gente imagina que seja infecção urinária. Porque aí a gente também vai olhar o quê? Sinais e sintomas. A gente olha leucócito, a gente olha nitrito, esterase leucocitária, a gente olha todos esses dados para a gente ver aonde que a gente vai semear a urina. E com isso melhorou muito, até na hora da leitura de placas. Porque a gente faz essa leitura, a gente já pega aquela placa, a gente já sabe que aquele paciente ali que está no CPS, ele pode ter uma infecção urinária porque ele tem sinais e sintomas. Porque abaixo disso não tem sinais e sintomas. Então, na literatura fala, se o paciente não tem sinais e sintomas, para que você vai liberar um resultado positivo, sendo que o paciente não tem nada? Né? Que às vezes cresce colônias, mas pode ser o quê? Da microbiota. Né? Então é importante, depois que a gente passou a fazer essa triagem, melhorou muito até a questão também da liberação de laudos. Liberação melhorou, e aí a gente consegue cuidar mais daqueles pacientes que estão mesmo com infecção. Né? Então, a gente faz essa triagem. Eu coloquei umas placas mais para frente, depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui tem essa tabelinha que eu gosto muito de colocar ela nas minhas aulas, em questões de sensibilidade e especificidade dos testes, né? Por exemplo, a piúria, né? Os leucócitos, ela tem 95% de probabilidade de ser uma infecção urinária, quando tem os leucócitos na urina. E 71 pode ser que tenha, mas não é, o paciente não está doente, não está desenvolvendo a doença, né? A esterase leucocitária, a mesma coisa. Ela tem 75% a 96% de sensibilidade e 94% a 98% de especificidade. Nitrito também é outro fator importante que a gente olha. E a bactéria, a microbiota, que ela é 40% a 70% de sensibilidade, né, que fala que ela pode ter a infecção urinária, e 85% a 95% de especificidade, que fala que mesmo tendo bactéria, o paciente ele não está doente, entendeu? Então, esses laudos, a gente olha, na hora de fazer a triagem, a gente olha todos esses dados para a gente semear. A gente semeia no CLED e semeia no CPS. E aí a gente olha os sinais e sintomas
e a gente vai semear. No outro dia, na leitura, fica até mais fácil da gente fazer a leitura, porque aí a gente sabe realmente que o paciente está com bacteriúria, o paciente está colonizado, o paciente está contaminado, né? A gente olha todos esses detalhes. Suleiman, você tem uma positividade alta Tenho. no caso, no CLED, quando você não considera, né, aquele AS do paciente está como se estivesse normal, vamos dizer assim. Mas sabe que existe a infecção assintomática, Assintomática. né? Tá certo, como você disse. Isso. Então, assim, você costuma pegar relevante? Você tem essa resposta? Tem, né? Tenho. A gente tem, sim, essas coletas. A gente tem esses e-mails no CLED. A gente está dando interferência. A gente tem essas culturas que crescem no CLED com os leucócitos baixos, não tem sinais e sintomas nenhum. Aí a gente olha no histórico do paciente, o paciente não teve infecção, não tem nada, não toma medicação, e ainda é rotina. Você entendeu? É rotina. A maioria dos que crescem é rotina. Entendeu? É rotina. Você libera mesmo assim. Eu libero negativo com nota. Tem uns exemplos que eu vou te mostrar, que eu coloquei na aula. Tá, tem uns exemplos. Tá. Então, aqui a gente faz a triagem, né? Coloca todos os que estão com sinais e sintomas no CPS, que é o amarelinho, e os que são abaixo de 10 mil de leucócitos por ml, a gente coloca no CLED, né? E aí depois aqui, nessa torre aqui, porque assim, nós temos de 350 a 450 urinas dia que nós temos. Então a gente começou a fazer essa rotina, né, essa triagem, para melhorar melhorar a nossa rotina ali, porque a gente ficava perdendo muito tempo só no semeio de todo mundo e a gente, no outro dia, fazia a leitura, a gente não sabia o que era sintomático, o que não era, o que tinha sintomas, entendeu? Então a gente passou a fazer isso, que a gente já bate o olho, a gente já sabe o que a gente tem que fazer com aquelas urinas. E aqui, ó, dessa torre aqui, essas duas torres aqui, é tudo de E. coli. Tudo E. coli, e essas outras aqui são de todos os outros materiais. Quando a gente separa tudo, né? Deu tudo, aí essas aqui é o que vai para o aparelho, porque a gente trabalha com automação. E aí essas aqui vão para o aparelho, depois de fazer a leitura, e elas deram positivas. Aqui é um exemplo, olha aí para você ver. Mulher de 44 anos, leucócitos 4.000, células epiteliais, microbiota aumentada, nitrito negativo, esterase leucocitória negativa, informação, paciente interno, entendeu? A única informação que a gente tinha era essa informação, que era um paciente interno. Nessa questão, a gente semeou no CPS por ser paciente interno, mesoleucócito baixo, e aí a gente teve um polimicrobiano, né? Nós tivemos 2 bactérias. O que a gente fez? Liberou com nota. A gente nem pediu nova amostra, né? A gente nem pede nova amostra nessas condições aqui. O paciente não tem, né? E aí, depois a gente foi ver o histórico do paciente, o caso dela era outra coisa, não tinha nada a ver com infecção urinária. Então, o médico estava pedindo, era de rotina mesmo. Nesse caso, homem, 35 anos, leucócito 12.000, microbiota aumentada, nitrito negativo, esterase leucocitária negativa, informação adicional, ardência. Nesse caso, tinha 2 bactérias, nós pedimos nova amostra, entendeu? Nesse caso aqui, os leucócitos não estavam tão alterados assim, não tinha muitos sinais, o sintoma dele era só ardência, né? E aí nós pedimos nova amostra. Quando chegou nova amostra, os leucócitos dele já era 4.000, e ele não cresceu, eu acho que foram 3 ou 4 colônias, entendeu? Então, quer dizer, essa coleta aqui provavelmente tinha sido errada, né? Uma coleta que provavelmente não fez higienização, né? Não fez todo o processo que precisava fazer.
Nesse caso, homem 69 anos, nitrito positivo, leucócito 89 mil, maior que 100 mil unidades formadoras de colônia, teve um crescimento polimicrobiano e o paciente tinha prostatite. Nós pedimos uma nova amostra nesse caso aqui também, né, por estar com 2 bactérias, não tinha como a gente dar andamento nisso aqui. Nesse caso, mulher 72 anos, leucócito 115 mil, esterase nitrito positivo e uso de fralda. Aí cresceu 2 bactérias, uma delas era Pseudomonas. Nós pedimos nova amostra também. Né? Tem muitas pessoas que, mas por que você não isolou a Pseudomonas? Não, a gente pede nova amostra, principalmente quando é paciente de portaria, paciente da comunidade, que desenvolve Pseudomonas e acineto. A gente sempre pede. Esse caso, ó, mulher, 29 anos, nitrito positivo, leucócito, 1000, né? Microbiota moderada, células epiteliais e informação, rotina. Olha aí, é um caso que você me perguntou. E aí, cresceu muito e não pode ser assintomático, né? Mas pelos anteriores dela, porque a gente tem todo o histórico do paciente, pelos anteriores dela, por todo o histórico ali, por todo o diagnóstico do médico, estava tudo normal, e a gente liberou negativo com nota. Tá? A gente coloca e põe a critério médico uma nova amostra. Mas nesse caso aqui a gente não deu continuidade. Tá? Nesse caso aqui é uma criança, né, 3 mil, teve essa quantidade de colônias, nitrito e esterase negativa, e a informação era rotina, e a coleta foi de saco coletor. Então, nós liberamos com nota, negativo com nota, tá? Mesmo com o crescimento bacteriano. Nesse caso aqui, era uma Klebsiella, uma mulher de 89 anos, nitrito, esterase positiva, 8 mil só de leucócito, mas ela tinha uma indicação, ela era diabetes e hipertensão. Nós liberamos o resultado, nós fizemos identificação e antibiograma, mas liberou com nota, falando que era uma possível bacteriúria, né? Que teve crescimento bacteriano e nós liberamos para o médico e fica a critério médico tratar ou não. Nesse caso aqui, a gente liberou também, fez a identificação e o antibiograma, o paciente também estava com sinais e sintomas, estava com dores a urinar, né? E aí cresceu, não foi maior que 100 mil, foi bem menos, mas mesmo assim a gente fez a identificação e liberou o antibiograma também. Nesse caso aqui, olha, mulher 34 anos, leucócito 5 mil. Filamentos de muco presentes, células epiteliais presentes, esterase nitrito, só o nitrito positivo. O restante negativo e a informação adicional foi cheiro forte na urina. E cheiro forte na urina pode ser vários fatores, não só infecção urinária, né? Pode ser alimentação, pode ser o uso de algum produto, né? E aí pode dar esse odor, falta de água, né? Vários fatores podem dar cheiro forte, só não infecção urinária, né? Então, nós liberamos negativo com nota também. Nesse caso aqui, era uma gestante, né? Uma gestante. Então, sempre quando dá qualquer Streptococcus agalatim gestantes, a gente isola e faz a identificação e libera para o médico com a nota. Nesse caso aqui, foi um paciente com 45 anos, mais que 1 milhão de leucócitos, esterase nitrito positivo e não desenvolveu nada. Ele só tinha uma ardência, né, só uma disúria, e nós deixamos 48 horas na estufa e, infelizmente, não desenvolveu nada. Nesse caso, a gente libera também negativo com nota, não tem, né, não tem como dar andamento, a gente nem pede nova amostra, a gente libera negativo. Então, os principais erros: isolamento de agentes colonizantes, isolamento de 2 ou mais micro-organismos, terapia inadequada devido à identificação errada de agentes. Então, esses aí são os principais erros que, às vezes, a gente pode cometer e isso aí dá problema para o paciente futuramente, né?
Então, a nossa interpretação lá no laboratório é sempre assim, um micro-organismo, desenvolver um micro-organismo, identificação e antibiograma. 2 micro-organismos, analisar. Mais de 2 micro-organismos, nova amostra. Bacteriúria sintomática, a gente pede uma nova amostra, faz identificação e antibiograma e libera com observação. E maior que 100 mil leucócitos, né? E a cultura negativa, a gente faz uma bacterioscopia para verificar se tem algum micro-organismo ali. Não tendo, a gente libera com nota de rodapé. E os critérios de nova... É o quê? Não, eu só ia lembrar que foi um fato recente, né? Paciente em uso de antibiótico não vai crescer. Um atento para o pessoal que está assistindo, né? Porque às vezes a gente, né, não lembra disso, né? O próprio médico, às vezes, não dá o tempo suficiente do uso de antibiótico para fazer uma nova coleta. Uma nova coleta. Então, assim, é só um atento só para o pessoal que está nos assistindo. E outra coisa importante também não é só um antibiótico, né? Porque pode ser também que pode ter outras infecções por bactérias intracelulares, como micoplasma, ureaplasma, clamídia, que também não vai desenvolver nos meios de cultura. E o paciente pode estar com sinais e sintomas por essa bactéria e não vai crescer, né? Outro sinal também importante, né? Então, os critérios de nova amostra são esses: desenvolvimento de bactérias com mais de 3 micro-organismos, 2 micro-organismos com a mesma quantidade, pseudomonas, acineto em pacientes da comunidade que não tenha clínica, a gente sempre pede nova amostra, leucostrutura baixa e bacteriúria aumentada, né, a BA, que é a bacteriúria sintomática, a gente sempre pede nova amostra, e sintomas de cistite, investigar fatores de risco de IST, né, que aí pode ser que seja o micoplasma, o ureaplasma ou a clamídia, né? Ou também a micobactéria, também é outro micro-organismo também importante, também infecções urinárias, né? Vou falar um pouquinho mais rápido, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Eu vou falar um pouquinho da coprocultura, que é outro exame super importante dentro da microbiologia, né? E a gente sempre pensa que quando chega o material ali, a gente pensa sempre só em bactérias. A gente só lembra da Shigella, Salmonella e E. coli. Mas a gente não sabe os outros micro-organismos, a importância que tem da gente saber para a gente verificar o que a gente vai achar nessa amostra que a gente recebeu. Então, a gente tem as bactérias que são as próprias bactérias que causam os sintomas, e tem as bactérias que causam os sintomas, mas é a toxina das bactérias, não é a própria bactéria, né? Então, estafilococcus, bacilo, clostrídio, que agora é o clostridioides, né? E aí, o que acontece? Eles causam as infecções, causam os sintomas por toxina. E as outras bactérias, elas próprias que vão causar as infecções, né? Vão causar os sintomas. Além do mais, a gente também tem os vírus e os parasitas também que causam diarreias, e a gente, às vezes, esquece desses detalhes, né? E aí, o que acontece? Sempre é bom a gente verificar no pedido médico quais são os sintomas que o paciente... Às vezes o médico coloca lá na indicação clínica, então é sempre bom a gente saber quais são os sintomas que o paciente está tendo, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, que a gente vai encontrar na hora que a gente for semear a amostra, né? E é importante também o médico prescrever, falar, né, mostrar quais são as bactérias que ele está querendo que pesquisa, quais são os micro-organismos que quer que pesquisa. Porque é um infinito, né? Um infinito de bactérias que a gente pode estar pesquisando dentro para a coprocultura. Mas é importante afunilar essa questão para a gente não ficar tão perdido. Então, na maioria dos laboratórios, pesquisa quem? É Shigella, Salmonella e E. coli, né? E aí, o que acontece? As outras bactérias, às vezes o paciente esteja até contaminado com essas outras bactérias, igual Yersinia, Vibrio, ou o Campylobacter, né? Todas essas outras bactérias, mas se não for semeado em meios específicos, a gente não vai recuperar essas bactérias.
Então, a gente consegue o quê? Recuperar o básico, que é a Shigella, Salmonella e a E. coli. Né? Então, essas informações de saber quais os sintomas que o paciente está tendo, ter no pedido médico qual que é a bactéria para ser pesquisada, isso aí é muito importante, né? Para a gente não ficar perdido, né? Para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer, quais são os exames que a gente vai fazer. Então, essa tabelinha aqui eu acho interessante, porque ela fala associados, né, sintomas associados à patogenia da doença. Então, por exemplo, se você recebe uma amostra de fezes aquosa, ela pode ser o quê? Ela pode ser produzida pela toxina. Mas se você recebe uma amostra amolecida, ela pode ser o quê? Uma invasão tecidual. Invasão tecidual já é a própria bactéria que está causando. Então, esses detalhes aqui, igual outro detalhe interessante, que é a produção de toxina. O paciente vai ter grande volume fecal. Quando é invasão tecidual, vai ser pequeno. Então, esses detalhinhos que vai ajudar a gente a saber se realmente o paciente está sendo, os sintomas dele é por toxina ou pela bactéria. Né? Então, é sempre bom a gente saber esses detalhes, porque às vezes a gente faz a cultura, o paciente está com todos os sinais e sintomas, e aí não cresce nada, a gente libera um resultado negativo, a gente fica até frustrado, né? Que o paciente está com todos os sintomas, a gente não conseguiu isolar. A gente fala, gente, mas por que será que a gente não conseguiu isolar? Mas às vezes é porque toxina, pode ser viral, pode ser um parasita, pode ser várias coisas que interferiram ali, né? Então a gente tem que verificar para a gente não ter não desestimular, mas não ficar triste no final do resultado, né? Para a gente saber mais ou menos o que a gente vai ter ali no resultado. O que então a gente pesquisa na rotina do laboratório? A gente pesquisa Salmonella, Shigella, Campylobacter, a E. coli O157, né? A E. coli enteropatogênica clássica para crianças até 2 anos, né? É importante pesquisar essa E. coli enteropatogênica para criança até 2 anos, e as outras é para todos os pacientes, né? A toxina de Clostridio, né? Que é os clostridioides. É importante verificar em pacientes que são hospitalizados em uso de antibiótico, né? Fora isso, não adianta pesquisar. O paciente o paciente está em casa, coletou, faz toxina de clostridioide. É importante, você tem que verificar a questão se o paciente estava internado, se o paciente estava tomando um antibiótico, senão vai fazer um resultado aleatório, né? Tem que ter uma clínica, tem que ter alguma coisa ali para você estar fazendo o exame. Diarreias com mais de 7 dias, pesquisar os parasitas, né? Então, é importante essa questão de dias também, para você não semear e ter um resultado negativo e achar que seu resultado está errado. Então, qual que é o processo da amostra de fezes, né? Então, as amostras em temperatura ambiente é até 1 hora. No meio de transporte tem que estar refrigerado, né? Pode refrigerar até por 24 horas. A refrigeração pode inviabilizar algumas cepas de Shigella, então a gente tenta recuperar algumas bactérias e outras a gente vai perder. Então, infelizmente, o interessante coletor já leva para o laboratório, evitar a refrigeração, né? Para a gente não perder nem Shigella e também não perder as outras bactérias. O processo por exemplo, a salina glicerinada tamponada, ela vai preservar a salmonella, Shigella e não é indicado para Campylobacter vibrio. Ela não é indicada para Campylobacter vibrio. Então, a gente usa a salina glicerinada para encaminhar para o laboratório, né? Usa o Kerry Blair também, que a gente tem aqui o Kerry Blair também, que é o suave, aquele suave da tampinha vermelha, que ele ajuda também a recuperar a maioria dos micro-organismos, só que ela não recomenda para preservação da Shigella, né? E a pesquisa de toxina de Clostridio, quando chegar no laboratório, tem que ser as fezes in natura. Não pode ter conservante, não pode ter nada. E ela tem que estar refrigerada, né? Até 12 horas. Ou então, congelar
Se não der para chegar nesse período de 12 horas, tem que congelar, porque se você passar desse período e ela não estiver congelada, você perde o material, né? E não usar papel higiênico, porque o papel higiênico contém sais de pálio. As coletas de fezes deve ser sempre no início, né? No início da fase aguda da doença. Tem paciente que às vezes demora a levar, quando chega, as fezes já estão formadas, já não tem mais aquela parte líquida, né? As fezes já estão formadas. E preferencialmente antes do antibiótico terapia. Então, é sempre importante essas questões de detalhes para a gente não perder o material e fazer o exame errado, né? Então, a gente sempre tem que estar orientando o paciente, orientando os coletadores para receber os materiais conforme é preconizado. Então, como que é o processo das fezes? Lá no laboratório, a gente usa o caldo GN, que é um caldo de enriquecimento, porque por todos os outros, caldo selenito, caldo tetrationato, a gente achou melhor usar o caldo GN, porque ele viabiliza a maioria das bactérias, né? Ele é favorável para o desenvolvimento das Shigella e da Salmonella, e o cultivo dele, a gente não precisa esperar 24 horas, né? Não precisa esperar 18, 24 horas. A partir de 4 horas, né? De 4, 6 horas, a gente já consegue semear as amostras. Então, chega essa amostra no laboratório, a gente pega esse caldo GN, coloca uma alçada desse material dentro desse caldo GN, leva para a estufa. Aí, esse material vai ficar incubado ali de 4 a 6 horas, ou até mais, até 8. Depois disso, ele já perde a estabilidade, ele já deixa de segurar as bactérias da microbiota, e aí a gente tem que semear nesse período. Então, a gente semeia sempre de 4, 5 até 6 horas, e semeia esse material. Só que antes, o que a gente faz? A gente usava o EBM, né? E hoje a gente usa o CPS. A gente usa o CPS e a gente usa o SS. Então, os meios de cultura que a gente usa no laboratório é o cromogênico, é o SS e o caldo GN. Então, chegou na amostra no laboratório, a gente coloca uma alçada no GN e faz uma alçada direta no CPS. E depois das 4 ou 6 horas de incubação, a gente semeia no SS. E tem dado bons resultados. Entendeu? A gente faz assim e tem dado bons resultados. E nessa questão, olha aqui, a gente faz desse procedimento, é o que eu passei aí, né? Que aí a gente coloca no caldo enriquecido, depois passa nos meios seletivos, depois a gente faz a sorologia, né? No outro dia a gente olha, verifica se desenvolveu Shigella, Salmonella, E. coli, faz o repique, e depois no outro dia que a gente faz a sorologia. Aí a gente faz a sorologia de todas as bactérias. Né? Aqui é mostrando o procedimento, né, do Kerry Blair lá das fezes in natura. Outro processo importante é a lâmina, porque diante da lâmina que a gente vai verificar a ausência ou a presença de leucócitos. Então, a gente sempre faz uma lâmina para panótipo e outra para gram, porque a ausência de leucócitos sugere diarreias por toxinas, né? E a presença de leucócitos na bacterioscopia sugere bactérias invasivas, como a Shigella ou então a IEC, né? Que essas letrinhas, né? Essa sopa de letrinhas, tanto IEC, TEC, PEC, tantas letrinhas que a gente até enrola com a língua, né? Então, a importância da lâmina é para verificar a questão se tem leucócitos ou se não tem, entendeu? Que aí dá para a gente ter uma ideia o que vai desenvolver ou não desenvolver no outro dia. Aqui, ó, é as colônias, né? A colônia, a gente semeou, né? A gente semeia no CPS. Essa primeira aqui foi no CPS que a gente semeou. A segunda aqui no SS, e essa terceira aqui foi o repique que a gente fez. A gente pegou todas as colônias suspeitas de E. coli, de Shigella e Salmonella, e nós repicamos. No outro dia, a gente faz a sorologia,
né? A gente faz a sorologia, que é o procedimento da sorologia, porque eu vou lá para a parte aqui, ó. Aí a gente usa os sorinhos, né? Que é a clássica A, a clássica B, a O157 e a C para crianças até 2 anos. Essas aqui são para E. coli. Quando é Shigella e Salmonella, a gente tem os sorinhos também para usar para essas colônias, né? Para essas cepas suspeitas. Então, a gente pega a placa, põe uma gotinha de salina, pega a massa bacteriana e faz a solução na plaquinha mesmo. E aí a gente já vai e pinga os sorinhos, né? Pinga os soros, reagentes, e daqui a gente vai homogeneizando por até 2 minutinhos. Passou de 2 minutos, se não aglutinou, ela é negativa. Se aglutinou, quando é positiva, ela, na hora que a gente acaba de pingar, que a gente vai começar a homogeneizar, ela já aglutina. Então, aglutinou, a gente vai saber qual que é a cepa, né, que foi aglutinada. Se é A, se é a B, se é a O157, se é criança, se foi a C, né? Então, esse é o procedimento correto para liberação de coprocultura, né? É importante isso para a gente não... porque tem muitos laboratórios que pelo SS já libera, não, cresceu Shigella, porque as fezes ela vai desenvolver, independente se é patogênico ou não, vai desenvolver, porque foi coletado ali das fezes, é um material rico, né, em microbiota, é um material rico em bactéria, e a porcentagem de bactérias patogênicas ali são poucas. Então, a gente tenta pegar elas, mas as bactérias da microbiota vai desenvolver. E tem muitos laboratórios que liberam pelo SS. Cresceu ali? Não, é Shigella ou Salmonella. Que deu pontinho preto? Não, é Salmonella. Não deu H2S positivo? É Shigella. É desse jeito. Então, eu acho que a sorologia é o final do resultado, né? O final do seu resultado ali. E aqui, quando eu vou liberar a coprocultura negativa, eu sempre coloco todas as cepas que eu testei, todas as sorologias, né, que foram feitas. Então, a gente coloca lá, não houve desenvolvimento de salmonela, shigella, escherichia coli enteropatogênica clássica A, B e C na amostra, ou 157, né, na amostra clínica analisada. Porque a gente tem que colocar todas os testes que foram realizados. Não só assim, negativo. Não é assim. Tem que especificar o que você fez. Né? Então, esse é o procedimento para a gente quando vai liberar negativo lá no laboratório. Doutora, tem 2 perguntas aqui no chat. Eu posso ler? Pode. A Juliana, ela perguntou, você usa 4 ou 6 sorinhos? Nós usamos para E. coli 4. Porque a clássica A, B, O157 e a C para crianças até 2 anos. A gente usa 4. Aí, para Shigella e Salmonella, para Shigella tem todo um processo que tem que ser realizado, né? Tem 2 cepas que você tem que fazer primeiro. Você faz 2 cepas primeiro, que eu não estou lembrada se é a disentéria, a Sonnei primeiro, se deu negativa, passa para as outras, né? Eu não estou lembrada. E a salmonela, né? A salmonela a gente sempre testa a flagelar geral, tá? Tá bom. Tem outra também. Pode sair até quantos sorotipos positivos? Olha, eu já peguei 3 sorotipos positivos. Já peguei A, B e O157. E nós fizemos novamente, pedimos nova amostra e foi repetido o mesmo exame. Entendeu? E aí eu até mandei para o LACEN para confirmar, né? E aí foi confirmada os 3 sorotipos. Então, já peguei até as 3. E era paciente de exames periódicos, de frigorífico. Entendeu? Nem era paciente que estava com sintomas. Era paciente que estava fazendo exames periódicos. Então, a gente, né, casos e casos para a gente assustar com as coisas, né? Ainda mais o 157, né? Então, a gente pegou, já teve esse caso. Respondi? Tem outra pergunta, Júlia? Não, ela só botou um comentário dizendo que usamos o da invasora A e B também.
e também pegou 3. Então, a gente acha que nunca acontece, né? Mas sempre acontece algum desses casos, assim. E na literatura, às vezes, não fala isso, a gente não acha isso na literatura, mas acontece com a gente. Né? Tanto que eu falei, eu estou fazendo eu estou guardando todos as minhas O157, que no começo o povo falava assim, mas como que você está isolando O157 aqui? Que absurdo, não tem. Eu falei, como que não tem? Se eu estou isolando é porque tem. E aí eu já tenho um monte, assim, várias cepas já confirmadas, né? Para depois eu desenvolver um trabalho aí. Então é isso. Então, rejeições de amostra de fezes, né? Fezes em meio de transporte mais de 2 horas, né, pode rejeitar. Fezes em fralda descartável, isso a gente não pega. Meio de transporte com mais de 48 horas em geladeira também é rejeição, ou 24 horas em temperatura ambiente. Várias amostras coletadas no mesmo dia. E adultos e crianças hospitalizados há mais de 4 dias, não pesquisar salmonela, shigella, campylobacter, pesquisar sempre toxina de clostrídio, né? Então, é importante esses detalhes. Aí o meio também, observar o pH, que se tiver amarelo, o meio de cultura, de transporte, a gente rejeitar também. Né? Então, é importante a gente saber esses detalhes, se chegar, a gente pode rejeitar a amostra, porque é preconizado pela Anvisa. Agora eu vou falar um pouquinho do trato respiratório superior. A gente recebe muito lá no laboratório a cultura nasal e a cultura de orofaringe. A cultura nasal ela é mais indicada para a cultura de vigilância. Cultura de vigilância ou então pesquisa de MRSA, que ontem a palestrante, né, ela deu um show nessa parte de MRSA, de estáfilo, né, resistente à meticilina. Foi muito boa a aula dela. Então, nessa questão de cultura nasal, é importante esses 2 exames, que é a cultura de vigilância ou então pacientes que precisam fazer alguma cirurgia, aí precisa ver a colonização da bactéria ali nasal, e tem muitos médicos que pedem o quê? Para sinusite, que pede para a cultura, chega lá, cultura nasal. Cultura nasal, o que é? O paciente está com furúnculo, o paciente está com... o paciente está, como fala? Dando... esqueci o nome da palavra. Eu esqueci. Então, o que acontece? A cultura de... sinusite. A cultura nasal, ela não é para essas pesquisas de sinusite, outras, né, de cultura. Eu quero saber se tem bactéria na narina. Provavelmente vai ter. Então, é importante fazer a cultura para essas 2 questões. É pesquisa de colonização de paciente que, se for de portaria, precisa de viajar, precisa desse laudo que ele não está portando essa MRSA, né? Ou então cultura de vigilância, para saber se o paciente que está entrando no hospital está colonizado ou o paciente que está saindo está colonizado por MRSA. Então, são as 2 culturas que tem que ser realizada por cultura nasal. Nada de pedir para sinusite, essas coisas não tem relevância clínica, né? Então, não tem. Cultura de orofaringe. A cultura de orofaringe é outro exame super importante quando o paciente está com infecção por bactérias, né? Tem a placa bacteriana, o paciente chega no laboratório, a coleta tem que ser realizada pela manhã, não pode ter escovado os dentes com pasta de dente, né? Tem que ser só lavada a boca, né? Com água, sabão, essas coisas assim, e fazer a coleta. Não pode ter alimentado, não pode ter iniciado antibióticos, né? É importante fazer essa coleta antes de iniciar o tratamento. Então, a gente faz essa coleta, primeiramente tem que retirar essas placas bacterianas e depois fazer a coleta por baixo dessas placas, porque não adianta nada você tirar essas placas bacterianas, essas branquinhas que ficam ali na garganta, e semear, porque essas aí são pus. Pus não tem relevância clínica, são células mortas, então não adianta, você não vai conseguir recuperar o patógeno que está causando a infecção. Então, é importante sempre o quê?
fazer a coleta corretamente, fazer a limpeza antes da coleta, né? E aí, todo o material de suave nasal e suave de orofaringe, é importante fazer a coleta e semear por esgotamento, né? Faz esgotamento de alça, faz todo o processo e incuba. O que a gente espera nos micro-organismos envolvidos em faringite? Geralmente é piógenes e outros estreptococos, mas 40% a 60% das infecções é viral. Então, às vezes, a gente colhe ali a secreção da orofaringe e, às vezes, não cresce nada, pode crescer só microbiota. E aí, a infecção é o quê? É viral. E aí, cresce, por exemplo, um Streptococcus viridis. A pessoa vai lá, libera, cresceu Streptococcus viridis, faz o antibiograma, faz tudo e libera para o médico. O médico vai dar um antibiótico ali, que tem muitos médicos que não tem essa cautela de falar, não, ó, esse aqui vamos aguardar, esse aqui é viral, você não precisa preocupar com esse resultado aqui. Ah, não, cresceu, vamos dar o medicamento. Então, a gente tem que ter cuidado também até com isso, porque às vezes o início ali da infecção é viral. Então, 40% a 60% das infecções faringite são virais. E aí depois, ó, semeia pelo esgotamento de alça, né? Nos meios de chocolate, agar-sangue, meios enriquecidos, né? Porque se a gente está procurando ali um piógenes, ele não vai crescer em qualquer meio, não, ele é exigente. Então tem que ser em meios enriquecidos, em meios que tem suplementação mesmo para ele, senão ele não cresce. O trato respiratório inferior. Um exame que a gente realiza muito no laboratório é o escarro, né? O escarro chega para a gente, é outro processo também, que tem que ser coletado pela manhã, tem que ser sem alimentar, tem que, preferencialmente, sem o uso de antimicrobianos, e a gente tem que orientar o paciente que ele tem que fazer aquela coleta que vem do peito, não a saliva, porque a saliva ela não vai ser representativa ali na parte clínica. Por quê? Porque a gente não vai conseguir isolar o patógeno corretamente, a gente não vai, se for um bar pesquisa, a gente não vai conseguir visualizar o bacilo. Então, a gente tem que verificar, tem que orientar o paciente sobre essa coleta, né? Então, a qualidade da amostra, a qualidade do escarro é muito importante. Nessa questão aqui, a coleta com a saliva é uma amostra inadequada e a coleta realmente, né, com a secreção que é a correta. Tem aqui, ó, mostra muito bem na bacterioscopia, porque é importante a gente fazer uma bacterioscopia para a gente diferenciar se a amostra é saliva ou se a amostra realmente é a amostra adequada, né? Porque se você encontrar mais de 10 células epiteliais numa amostra de escarro, isso aí já mostra que isso aí é uma saliva. Então, vai ser uma amostra inadequada, você pode recusar. E se você achar mais leucócitos, indicativo de uma infecção, né? Então, é indicativo que a amostra foi bem coletada. Então, é sempre bom você fazer uma bacterioscopia para comparar isso aí, né? As rejeições de amostra, né? Foi o que eu falei. Posso perguntar? Pode. Posso falar? Essas mais de células descamativas que você falou, é no aumento de 1000? Seria isso, no grão? No aumento, isso, com óleo de imersão. Lá que a senhora está falando é do microscópio? Do microscópio? Isso, Isso, é com óleo de imersão no ocular de 100, lá. Viu? Aí, aí olha, obrigada. Aí olha, se tiver mais de 10 células por campo, já é indicativo de saliva. Ok, obrigada. Então, de nada. Então, material de rejeição para escarro, saliva, 10 células descamativas e 25% menor de 25% de leucócitos por campo, né? De 100 é considerado também amostra inadequada.
as coletas de 24 horas, foi o que eu expliquei, essas coletas de 24 horas não é recomendada, sempre pedir o paciente para levar uma amostra de cada dia, né? Coletas em suaves, eu já recebi muitos pacientes que chegam com suave para fazer, ele está lá material escarro, também não tem relevância clínica, porque a gente precisa do escarro mesmo, né? Material não identificado. Então, são coisas importantes que a gente tem que ficar atento para não fazer coisas exame errado, né? A amostra do trato respiratório inferior. Nós recebemos muito essa lavado broncoalveolar, traqueal, escovado broncoalveolar. Todas essas amostras são coletadas por equipe médica. Então, a gente não precisa preocupar em questão da coleta, mas a gente tem que preocupar como que essa amostra vai chegar para a gente. O tempo que foi coletado, se essa amostra ela foi coletada em frasco correto, né? Então, são esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa importante é na hora que a gente semeia essa amostra, que ela tem todo um processo, né? Tem todo um processo e tem a contagem de colônias que a gente tem que relevar, que é preconizado para a gente considerar que essa amostra ela é uma infecção, que esse paciente está com infecção. Então, é preconizado o quê? Para lavado broncoalveolar, 10 a quarta, né, unidades formadoras de colônia, escovado protegido, 10 a terceira, e aspirado traqueal, 10 a quinta, 10 a sexta, de bactérias. Então, tem que ter uma quantidade grande de unidades formadoras de colônia para a gente considerar essa amostra como infecção, como uma infecção, uma pneumonia, por exemplo, né? Então, é importante a gente verificar todos esses detalhes para a gente não liberar um resultado errôneo. Nessa questão aqui, ó, aqui é um resultado positivo e aqui é um resultado negativo. Não é porque tudo que cresce a gente tem que dar andamento, a gente tem que avaliar, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar liberando qualquer coisa, né? A gente cresceu. Quando eu comecei na micro, lá há muitos anos, né, 15 anos atrás, tudo que crescia eu falava, gente, tem que tocar, como que eu vou deixar isso aqui é uma bactéria? Como que eu vou deixar de entregar isso aqui para o paciente? Aí a minha orientadora lá foi falando, né, não, Sulemar, vamos avaliar, não é assim, tudo que cresce a gente tem que saber se é microbiota, então nisso aí eu fui aprendendo, fui estudando, e hoje às vezes eu vou fazer essa triagem, eu tenho esse cuidado de verificar, não, esse daqui é uma contaminação, isso aqui é uma colonização, né? Então, esses detalhes, assim, é importante a gente ficar bem atento, né? E principalmente nas secreções traqueal, lavado broncoalveolar, para não liberar resultado errado, né? Então, o processo da amostra. Quando chega no laboratório essa amostra, ela vai chegar no bronquinho, né? Ela chega no bronquinho, ou então no frasco estéreo. As nossas amostras lá, eu já falei com o pessoal do CCIH, então ela já vem diluída. Quando não vier diluída, tem que diluir essa amostra, porque vem muito espessa, né? Vem muito mucoide. Então, às vezes, você não consegue nem tirar do próprio frasco, né? Então, essas amostras vêm para a gente já diluída, então facilita para a gente fazer o processo. Né? Então, quando chega, a gente homogeneiza essa amostra, depois a gente faz duas lâminas, né? Do sedimento, a gente faz 2 amostras do sedimento. Quando tem para micobactéria, tem para fungo, a gente faz também as lâminas, né? E aí depois a gente vai fazer o quê? Semear 10 microlitros desse material com a alça calibrada, né, em agar chocolate. Essa alça calibrada a gente vai usar 1:100. Então, a gente semeia no agar chocolate 10 microlitros da amostra no agar chocolate. Depois, a gente vai diluir essa amostra 1:10, né, que é 1:9 de salina. A gente vai fazer essa diluição. E depois a gente vai fazer novamente vai homogeneizar, e depois a gente vai fazer de novo o semeio em água chocolate, né, com a alça 1:1000. Então, a gente semeia 1:100, depois a gente semeia 1:1000. E depois a gente semeia
nos outros meios de cultura. Então, a gente faz 2 de agar-chocolate e depois a gente faz no agar-maconque. E a gente usa também o CPS para essas culturas também de secreções. Né? Esse CPS tem nos ajudado bastante, porque ele nos ajuda a verificar a microbiota, ver quantas bactérias, né? Quais as bactérias ali que desenvolveram. Então, a gente semeia, faz todo esse processo e ainda coloca no CPS para dar uma ajudada. O transporte, é o que eu falei, é 30 minutos, né? E as amostras mantidas refrigeradas, até ser processada, acetava até 48 horas, em temperatura de 4 graus Celsius, né? E outros micro-organismos, se passar dessas 2 horas da coleta, a gente pode perder, que é o hemófilos, Streptococcus pneumoniae. Então, tem muitas bactérias que, se a gente não fizer esse processo urgente, a gente perde. Então, se o paciente estiver realmente contaminado, estiver com esse processo inflamatório, processo infeccioso por essas bactérias, a gente vai deixar de isolar, por problemas, né, da coleta e do envio do material. Essas bactérias, pseudomonas, Klebsiella, acineto e aureus, são os agentes etiológicos mais isolados nesses materiais de secreções. As feridas, abscesso, fístulas e celulite, né? Por exemplo, pé diabético. Quando chega esses materiais, é importante a questão do cadastro, né, Janaína? A gente não pode vir falar que é só secreção de ferida, né? Essas coisas assim. É importante a gente especificar o local. Se é fragmento, se é secreção, se é ferida aberta, o que é para a gente ter um auxílio, afunilar o nosso trabalho, né? Porque senão fica uma coisa muito ampla, né? Então, pé diabético, é importante o quê? Fazer a coleta, fazer a asepsia corretamente e coletar fragmentos de tecido. Então, chegar com o SUAB lá no laboratório, a gente já preconizou o quê? Todas essas coletas de fragmentos de tecido, de secreções, é aspirado ou então é o fragmento. SUAB, a gente usa somente para coletas de ocular, coleta de faringe, né, orofaringe, ou então as culturas de vigilância. O restante dessas feridas, a gente sempre pede para coletar fragmento. Então, na maioria das vezes, já chega coletado para a gente. A gente disponibiliza os frascos de BHI, né? E eles mandam para a gente já coletados. Então, facilitou bastante e a gente conseguiu isolar realmente qual patógeno que está causando a infecção. Né? Então, as coletas de secreções abertas, o processo sempre é o fragmento mesmo. Então, faz a asepsia corretamente, tira todo o excesso de pus, tudo que tiver ali atrapalhando a coleta, né? E faz a coleta do fragmento. Então, essas coletas de fragmento, o laboratório não faz esse procedimento invasivo. Então, geralmente já chega coletado para a gente. Então, é importante essa questão, porque quando chega assim no laboratório, a gente conversa, explica para o paciente, ele volta para o médico, para o clínico, e o clínico faz a coleta e manda para a gente. Os abscessos fechados, sempre é importante fazer punção, porque passar o SUAB nessas regiões, você não vai ter nada, né? Então, o importante é fazer a punção. Fazendo a punção, o micro-organismo que foi isolado, ele é considerável importante, né? Porque você fez uma punção de um material fechado. Então, o que crescer ali é relevante. Quando é coleta aberta, você já tem que ficar de olho, né? Ficar em alerta nos micro-organismos que desenvolver. Então, coleta fechada, asepsia sempre e sempre fazer aspirado. Úlcera de decúbito também é importante aspirado ou então um fragmento de tecido, né? Porque são mais relevantes. SUAB é meio complicado, porque você vai pegar ali só a microbiota. A interpretação da cultura, né? Quando desenvolve mais de 3 micro-organismos, né? Numa cultura de feridas,
mais de 3 patógenos sem predominante, se não tem nenhum predominante ali, não deve ser continuados, pois eles oferecem informações clínicas, não oferecem informações clínicas úteis. Então, é importante verificar isso, que às vezes cresce o quê? 2 E. coli, 3 estafilocoagulados negativos e 2 enterococos, né? Uma coisa que não tem relevância. Então, isso daí, ainda mais de ferida aberta, você tem que pegar e falar o quê? Colocar que desenvolveu, quais os micro-organismos que desenvolveu, mas não dá continuidade, né? A bacterioscopia é muito útil nessa questão, porque assim, se a gente faz a bacterioscopia do material, do fragmento ou da secreção, e lá aparece menos leucócito e mais células epiteliais, isso aí também é outro fator de importância para você não liberar seu resultado. Porque quem que tem que ter mais? Leucócitos. Se ele não tem leucócito na sua amostra, tem muitas células epiteliais, é considerado um contaminante, né? Então, uma amostra é uma amostra da microbiota. Então, não tem relevância. A bacterioscopia, nesses casos aí, é super importante. A amostra com suaves, na maioria das vezes, desenvolve mais contaminantes da pele, né? Então, tem que ter cuidado com essas interpretações, né? Identificar para mim aqui está uma tarja preta, não estou conseguindo ler. Patógenos e amostras coletadas adequadamente. Identificar. Está conseguindo ver aí? Completamente. Somente patógenos de amostras coletadas adequadamente. Adequadamente, isso mesmo. Tem uma tarja preta que eu não estou conseguindo ler isso aí. Então, é isso, é identificar, né, e dar procedimento nas amostras que realmente foram coletadas adequadamente. Então, se as amostras não foram coletadas corretamente, você tem que suspeitar, né, tem que ter cuidado. Então, as amostras também lá chega para mim, além do BHI, chega também nesses frascos coletados, né, e a gente semeia nos meios de cultura e coloca no BHI. E aí, desses processos, a gente faz por procedimento, esgotamento de alça, né? Com fragmento de tecido. Depois a gente passa em todos os meios, quando tem cultura para fungos, todos os meios, faz todas as lâminas. E quando tem barcultura, a gente não faz barcultura lá no laboratório, a gente encaminha para laboratório de apoio, e aí a gente manda essa amostra também para esse laboratório. Então, as nossas culturas, hoje, posso falar que 95% as coletas são de fragmento de tecido. Tem dado muito certo, a gente padronizou, né? Nós padronizamos em todos os hospitais, juntamente com a equipe do CCIH, então tem dado muito certo. Nós deixamos o SUAB somente para essas coletas de cultura de vigilância. E os agentes etiológicos mais envolvidos nessas amostras, né, relevantes, Pseudomonas, Acineto, Klebsiella aureus e o Piógenes. Né? É importante também a amostra, a cultura não, o crescimento de Piógenes, né? A Streptococcus piógenes. Então, esses agentes etiológicos são os mais envolvidos nessas secreções, fragmento de tecido, né, dessas feridas. Secreção vaginal, está acabando. Secreção vaginal, essas coletas geralmente já vem coletada do médico, né? Então, são poucas as coletas que a gente faz ali no laboratório, né? Antigamente, tinha proibido as coletas em laboratório, depois eles acharam melhor voltar, então eles voltaram essas coletas, né, de secreções vaginais em laboratório, mas eu acho relevante mais essas coletas pelo próprio médico, porque ali ele conhece toda a região, conhece se está com inflamação, se está com alguma coisa no colo do útero. Então, a importância da coleta do médico não é só coletar, é observar todo o ambiente ali. E que isso, um coletador, né, um biomédico, alguma coisa, não tem essa experiência toda. Tem a experiência de fazer a coleta, mas não tem a experiência de observar esses detalhes que o médico consegue relatar, né? Então, essas coletas a maioria das vezes vem do médico, mas quando a gente tem que passar essas informações para o paciente, é sempre importante
falar para ele o preparo, né? Falar para ela o preparo, que é abstinência sexual, evitar ducha, não estar menstruada, evitar o uso dos antibióticos ou medicamentos tópicos, como os cremes vaginais, né? Para fazer a coleta. Então, é sempre importante falar para passar essas informações. Os micro-organismos que podem estar causando as infecções mais relevantes na secreção vaginal Gardnerella. Gardnerella é um cocobacilo, né? Que ele desenvolve, ele já é da microbiota vaginal, mas quando dá uma mudança ali na microbiota, ele pode desenvolver em grande quantidade e causar corrimento, ardência, pode causar aquele mau cheiro, né? Que algumas pessoas falam que é de peixe podre, alguma coisa assim, bem forte, né? Então, essa Gardnerella a gente não consegue muito isolar em laboratório, tanto que o médico pede, na maioria das vezes, só a bacterioscopia. E pela bacterioscopia, a gente consegue identificar, né, consegue falar para o médico que a paciente está com Gardnerella ou não. Né? Então, são detalhes ali na hora da microscopia que a gente consegue passar para o médico essas informações. Neisseria. Neisseria, geralmente também já vem coletado. Quando o médico pede bacterioscopia e cultura, para quando é para as mulheres, a relevância clínica é mais a cultura. Para os homens, é a bacterioscopia. A bacterioscopia na secreção uretral masculina, o diagnóstico é mais certeiro. Para as mulheres, é a cultura. Então, quando chega no laboratório, a gente vai semear esse suave que chegou para a gente, semeia nos meios de cultura específicos, igual o Thair Martin, ou então o chocolate, né? E coloca em anaerobiose. E a gente espera 24, 48 horas e faz também a bacterioscopia. Mas, como eu falei, na parte de diagnóstico, a bacterioscopia é mais sensível no homem, para a mulher não é tanto. Né? Tricomonas é um protozoário, né? E a coleta é uma coleta realizada no laboratório ou então no consultório médico, mas só que ela tem que ser de rápido para chegar no laboratório, porque se não chegar na sessão logo, é inviável a coleta, porque o Tricomonas ele consegue, a viabilidade dessa amostra é muito rápida, porque ele não consegue sobreviver muito tempo, né? Então, que a coleta não é de suave, mas tem que ser feita direta, né? Faz ali a solução com salina, já coloca uma lamínula e já faz a leitura da microscopia, né? Então, o Tricomonas tem que ser uma coisa rápida, não adianta coletar e esperar 2, 3 horas, 4 horas para fazer o processo, porque senão vai conseguir ver, né? Candidíase também é outro processo também que às vezes já chega coletado para a gente, chegou no laboratório, a gente vai fazer os semeios em meios específicos, né? Saburô, Micosel, o Cândida, né? A gente usa lá no laboratório o cromogênico e a gente faz a lâmina também, né? Faz a lâmina da bacterioscopia e a gente consegue, se o paciente realmente está com a candidíase, a gente consegue verificar toda a estrutura fúngica, né? Ureaplasma, micoplasma e clamídia já é mais parte celular. Então, a gente não consegue ver muito essas bactérias, né? Isso aí, quem consegue falar que o paciente está realmente com essas infecções é o citologista. O citologista que conhece a célula, vai ver a mudança da célula, e aí ele consegue ver, dar esse resultado, né? Então, essas bactérias, ureaplasma, clamídia e micoplasma, é uma bactéria intracelular e as culturas são por culturas de célula. A gente também não consegue isolar ela em laboratório, que a gente usa os meios de cultura com agar. Então, essa
aqui são as características, né? Essas de cima, que essas duas imagens aqui de cima são de Gardnerella, né? Bem característico essa da esquerda aqui, da direita, que é uma célula epitelial, né? Com clucéus, que a gente chama, né? Que a gente identifica como clucéus. E aqui é o tricomonas, a candidíase e a neisseria. Neisseria também é intracelular, mas a gente consegue ver alguns cocobacilos extracelulares também. É umas características que a gente vê uma única vez e a gente aprende. Então, toda vez quando a gente vê, a gente já tem aquela memória já gravada e a gente já consegue identificar. O preparo da coleta masculina é o mesmo processo da mulher, né? Não urinar, tem que ser coletado pela manhã, o paciente não pode ter urinado, sem relação sexual e sem tomar medicamentos antes da coleta. Os patógenos de importância clínica, neisseria. Então, quando chega no laboratório, a coleta tem que ser realizada interna. Essa secreção que fica na borda aí do pênis tem que ser retirada, que isso aí já não tem relevância clínica. O suave tem que ser introduzido mais ou menos 2 centímetros na uretra e fazer uma rondagem ali 360 graus mesmo, para conseguir pegar células epiteliais, porque a bactéria fica impregnada, né, no citoplasma ali da célula epitelial. Então, é importante coletar material que venha células epiteliais, porque senão a gente não consegue nem fazer a cultura e nem fazer a lâmina. Sendo que na neisseria masculina, infecções por neisseria na infecção masculina, a bacterioscopia é mais relevante. Então, pela bacterioscopia, você já consegue dar um resultado final. Tricomonas também é a mesma coisa, você consegue introduzir o suave. Você tem que introduzir o suave mais ou menos de 8 centímetros, né, dentro da uretra, e aí você vai fazer essa coleta e tem que ser coletado e já feito o exame direto. Coletou, fez o exame direto, com salina, tudo, já consegue visualizar o micro-organismo. Nas coletas de hemófilos do CREI, geralmente, na maioria das vezes, as lesões são múltiplas, então é importante, quando chegar no laboratório para fazer a coleta, tem que retirar essa pelinha que já está formada, né, o exudado que já está formado ali na ferida e coletar por baixo dessa ferida. Não adianta passar o suave por cima sem retirar essa pelinha, porque senão a gente não vai conseguir isolar o patógeno. Às vezes o médico pede só bacterioscopia, nem tanto é a cultura. É mais para bacterioscopia. E mesmo assim tem que ser retirada essa pelinha para estar fazendo a bacterioscopia. É um bacilo gram-negativo, e a gente consegue, fazendo corretamente a coleta, a gente consegue visualizar essas estruturas. Quando é treponema, geralmente é uma lesão, a única lesão, o processo é o mesmo, o paciente já chega no laboratório com essa cicatrização, já começando a formar, né, essa cicatrização formada, tem que tirar essa pelinha e fazer o mesmo procedimento, é coletar debaixo dessa pele. E aí a coloração já é uma coloração mais específica, né? Que é uma coloração por prata, para a gente conseguir ver as espiroquetas. Herpes genital, essas bolhas, elas têm que ser, a gente, quando faz a coleta, faz a higienização, fura essas lesões e faz um print com a lâmina, faz um print com essas lâminas, e aí faz a coloração. Fazendo a coloração, vai conseguir verificar a questão das células, né? Das células, vai conseguir verificar toda a estrutura, e quem vê isso mais é também o citologista, né? Ou então um microbiologista que tem muita experiência nessa parte de citologia. Desculpa. Clamídia. A clamídia também é uma coleta... deixa eu só beber uma água.
a clamídia trachomatis é uma coleta também interna, né? A secreção, o paciente está com corrimento, e aí o coletador tem que introduzir 8 centímetros da uretra com o suave e fazer a lâmina. E aí, se tiver cultura, já é um outro processo, é cultura de células. E fazendo a lâmina, quem vai também verificar e dar o diagnóstico é o citologista. Candidíase é a mesma coisa, faz a coleta, né? E a gente semeia nos meios específicos ou então faz a bacterioscopia. A coleta ocular, geralmente, algumas coletas vêm já coletado do médico, principalmente essas endoftalmite, ceratite e celulite orbital. Essas coletas geralmente são um procedimento médico. O importante é quando chegar no laboratório, essas secreções têm que ser removidas para fazer a coleta. Essas secreções que ficam, né, tá secas lá, têm que ser removidas. A coleta, geralmente a gente tem que abaixar a pálpebra dos olhos, a coleta vai de lado de dentro para fora, e quando é específico para clamídia, a gente tem que coletar na parte de cima, porque a clamídia fica na parte de cima quando coleta específico para clamídia. Então é importante quando o coletador for pegar o pedido, verificar se a coleta não é para clamídia, porque se coletar na parte de baixo, não consegue identificar o micro-organismo. Os líquidos cavitários, todos são importantes, né, na parte de microbiologia, mas o líquor, chegou na sessão, a gente tem que parar tudo e fazer essa parte do líquor. Fazer as lâminas, né, cultura, semear nos meios de cultura específicos, fazer as lâminas, principalmente de bar, bacterioscopia e fungos pesquisa por tinta nanquim, né, é super importante. Os outros líquidos, não é que eles não sejam importantes, mas o líquor, ele é o topo de todos, né? Chegou, a gente tem que parar e fazer todo esse processo. Então, a importância da questão dos tubos, geralmente vem um tubo para a gente fazer todos os exames, mas tem coletas que vêm separadinho. Um tubo para bioquímica, outro para microbiologia, outro para citologia. Quando é assim, fica mais fácil. Agora, quando chega para você um tubo para fazer tudo, a gente tem que fazer essa divisão para não contaminar essa amostra para a microbiologia. Então, você faz essa divisão nos tubos, entrega na microbiologia e o restante vai para as outras sessões. Mas a parte de líquor é a mais importante e tem que ser liberada urgente. As hemoculturas, eu vou falar rápido porque a doutora Carmen esses dias, mas a Gorete deu um show também, né, nessa parte. Então, é sempre importante coletar antes de antibiótico terapia, preferencialmente coletar punções venosas, mas hoje a gente fala coletar punções venosas, mas hoje já começaram a ter artigos falando das arteriais, né? É bom a gente verificar essa relevância também, né? Sempre coletar no início do aumento da temperatura, na seção da temperatura, coletar, evitar o pico febril, realizar punções de sítios diferentes, né? Porque se a gente coletar uma amostra de, por exemplo, de 10 ml e introduzir 5 ml numa garrafinha e 5 ml em outra garrafinha, essa única vai ser uma amostra só, porque foi coletado de no único local anatômico, né? De um sítio, né? Então, é importante a gente coletar no mínimo 2 amostras, porque a gente tem que ter uma amostra para comparar a outra, e a maior quantidade de tubos, ele é mais relevante para a gente conseguir isolar o patógeno, né? Então, quanto mais tubos, quanto mais coletas, é mais relevante a questão da identificação como que eu posso falar? Me ajuda, Janaína, já estou esquecendo. Nossa, esqueci.
do micro-organismo, né? Da identificação da... Não, não é da identificação, da recuperação do micro-organismo. Isso, na recuperação do micro-organismo. Então, é importante, quanto maior o número de tubos, a gente consegue recuperar mais o micro-organismo. O volume do sangue também é importante. A troca da agulha não é recomendado, né? E outra coisa importante é a ponta de catéter com a hemocultura. A ponta de catéter só tem relevância quando tem a coleta das hemoculturas. Então, ponta de catéter sozinho, chegar para você na sua sessão, na microbiologia, não é recomendado processar. Sempre vir com as duas coletas, né, as coletas de hemocultura, tá bom? Então, esses são os pontos importantes da questão das coletas de hemocultura. As coletas de linfa, né, é importante coletar sempre as coletas nas lesões, né, as lesões ou nos lóbulos, né, nos lóbulos da orelha, onde tem esses nódulos, e aí sempre a coleta, quando é para linfa, é recomendado coletar lóbulo da orelha, direito e esquerdo, cotovelo e joelho. Então, essa aqui é uma parte gráfica, né, que mostra aonde que é as lesões, e aí é recomendado pela Anvisa. Então, é importante que as coletas de linfa sejam nessas regiões. Então, não precisa você fazer uma lâmina para cada uma, você faz uma lâmina para o lobo da orelha direito e esquerdo, uma para o joelho ou para o cotovelo. Isso já é o suficiente para você dar o seu resultado. Então, esse aqui é como faz a coleta, né? Evitar passar suave, essas coisas, é lâmina mesmo direto. E aí chegou o final. Então, lembre-se que tudo começa com a coleta adequada das amostras. Obrigado pela atenção. E, gente, eu acho que eu passei dos limites, né? Janaína do céu, às 10 horas. Isso porque eu fiz um resumo do resumo. É que eu sou exagerada. Eu fico muito feliz com a sua presença e com a sua apresentação. Na verdade, foi um curso de microbiologia. Eu acredito que é bom quando a gente ouve, né, Lúcia, essa questão da responsabilidade que a gente tem no resultado. E esse resultado vem por todas essas fases que você comentou, né? Do pré-analítico, do analítico, da nossa decisão de dizer se é essa bactéria ou não, né? Da interpretação desse resultado. Então, assim, fica registrado nessa aula o cuidado que a gente precisa como microbiologista de assumir essa responsabilidade junto ao paciente, principalmente, né? Eu ia falar médico, mas eu ia falar junto ao médico, mas é muito mais ao paciente, né? Eu acho que a gente queria que as nossas amostras fossem analisadas de alguma forma, né? Com essa particularidade de cada uma. Porque é isso que faz a microbiologia diferente dos outros setores. É esse pedido médico que tem que ser lido, que tem que ser cuidado e tudo mais. Então foi incrível, porque você passa por todos os... Muito obrigada. Eu fico sempre muito feliz. Tá aqui, ó, tem um fã-clube, como diria o Márcio Vinícius, né? Mas a gente fica muito, muito feliz de ouvir, né, assim, né, Lúcia? Eu vou ficar falando também aqui, não vou me estender. Júlia, tem pergunta? Não tem não. Então, assim, eu te agradeço muito, Sulemar, para você ter aceitado o nosso convite, ter trazido tanto conhecimento para a gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Doutora Lúcia, Maria Lúcia Drummond, é um prazer tê-la aqui com a gente. Eu conheço ela no grupo, que ela comenta lá e eu falo, eu quero conhecer a Lúcia aí, ó. Tô conhecendo a Lúcia. A Lúcia é muito especial para o micromeio, né?
Eu vou encerrar essa parte, aí vou passar a palavra para a Lúcia falar, perguntar, fazer as considerações dela. Depois a Júlia fala, e aí, doutora Sulemar, a senhora fica com as considerações finais para deixar recado, para fazer, tá bom? Tá Lúcia. Doutora Sulemar, muito obrigada, que prazer enorme participar aqui com você, com a Jana, com a Júlia, e todo mundo que assistiu. E a sua aula realmente virou um manual ali, ó, de bancada. Verdade. Que bom. Virou um manual de bancada para a gente todo dia que precisar, olha ali como vai olha ser. ali. Que bom, viu? Fico feliz com isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Júlia? Eu queria desejar a todos uma ótima noite e lembrar também que quem quiser certificado de participação da live de hoje, só enviar pela DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês. Isso em até 1 hora após o término da live. A gente pode, Júlia, a gente pode ir fazer a entrega até a sexta-feira, né? A gente deixa assim, sim, porque aí você depois faz, né, com mais calma esses envios. Tá bom. Tá bom, gente? Sem O pessoal o pessoal vai lá, coloca na DM agora, por favor, até 1 hora, e a gente encaminha os certificados durante a semana, tá bom? Fica melhor assim, eu acho. Sim, isso mesmo. Tá? Queria agradecer também a todos que mandaram perguntas, comentários aqui. E é isso, gente. Obrigada. Ao fã-clube da doutora Sulemar. Doutora Sulemar, vamos lá, as suas considerações. Olha, eu só quero agradecer, muito obrada, viu, pelo convite, pela paciência, por tudo. Muito obrigada mesmo. E eu queria falar assim, porque tudo que eu falei aqui, com certeza, muitos já fazem isso na rotina. Mas eu acho que isso é um pouquinho, para ter um pouquinho de reflexão, para acrescentar, para modificar, ou para melhorar o que já está sendo feito, entendeu? Acho que se vocês aprenderem, igual eu falo, às vezes eu participo de alguma live, eu participo de alguma aula sobre micro, mas se eu aprendo ali mais 1 vírgula, eu acho interessante. Então, eu acho que se eu conseguir passar 1 vírgula a mais para vocês, eu já estou feliz. Claro que agradeço sim. muito. Claro que sim. Muito obrigada. Então, para todos, desejo uma boa noite para todos que estão aqui presentes, saúde para todos, tudo de bom. Obrigada mais uma vez, doutora Sulemar. Obrigada, Júlia. Doutora Lúcia, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.